Olá! Hoje, em nosso canal Sabedoria para Viver, eu quero falar sobre deficiência. E para tratarmos desse assunto, eu quero trazer à luz aqui um texto da Bíblia Sagrada que está registrado lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. É um texto um pouco longo, dos versos 1 até o verso de número 12. É uma narrativa que conta que Jesus estava em Cafarnaum, ele estava dentro de uma casa, havia muita gente dentro daquela casa, e algumas pessoas, alguns homens, trazem um paralítico para ter com ele. E a evidência desse texto encontra-se no verso de número 11, quando Jesus olha para toda aquela situação, para a fé, para a intervenção daqueles amigos do paralítico, enfim, e olha para aquele paralítico e diz: levante-se, toma o teu leito e ande. Se você olhar para o Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas, você vai encontrar essa mesma passagem, porém não tão rica de detalhes. E há uma outra passagem ainda, onde Jesus utiliza esta mesma frase, porém em situação diferente. É um paralítico também, que está ali há 38 anos, à beira do tanque chamado Betesda, está lá no Evangelho de João, capítulo de número 5, tanque Betesda. Jesus olha para ele e traz esta mesma sentença: levante-se, toma o teu leito e ande. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesse momento. Levante-se, toma o teu leito e ande. Muito bem. Essa passagem aqui traz implicações religiosas, ideológicas, sociais e, inevitavelmente, políticas, se formos fazer uma exegese mais aprofundada. Mas não é essa a proposta do nosso canal. Nós apenas queremos trazer uma pastoral, queremos trazer uma palavra, um incentivo para que você tenha sabedoria para viver. Levante-se, toma o teu leito e anda. Você já parou para pensar nisso? Talvez você já tenha ouvido esta mensagem, esse discurso, essa narrativa muitas vezes. Mas você já parou para pensar nisso? Pense comigo. Quando alguém está doente, o que ele mais quer é sair da cama, deixá-la, não precisar mais dela. Quem já passou algum tempo hospitalizado ou mesmo de cama, como diz o ditado, sabe bem disso. Afinal, esse objeto, essa cama, passa a ser um algo de recordação inóspito, porque passa a nos fazer a lembrar um tempo difícil nas nossas vidas. Um tempo doloroso. Um tempo que, na verdade, poucos querem se lembrar, embora tenha passado em algumas situações vitorioso, mas que, de fato, a gente não gosta de ficar lembrando. Ninguém em sã consciência diria: hoje eu estou aqui, não tenho o que fazer, gostaria tanto de ser internado, né? Receber aqui uma agulhada na veia ou algo parecido. Mas essa é a ordem. Pegue o seu leito e ande. Não é estranho que Jesus mande carregar algo do que aquele homem quer ficar livre? É claro que nesse episódio o desafio à boa ordem das coisas. Fica evidente a explícita violação da lei. Caracteriza-se aqui o compromisso primeiro de Jesus com o ato missionário, com a missio Dei, salvar e perdoar pecados. Mas o que mais é possível dizer sobre um texto tão conhecido como este? Por que levar a cama se eu já estou curado? Por que carregar aquilo que me é motivo de dor e sofrimento? Por que estar lado a lado com aquilo que me foi sinal de opressão, de problema, de dor, de humilhação e, por que não dizer, exclusão? Por que não posso simplesmente deixar o leito para trás?
algumas lições podem nos ser úteis neste momento. E eu gostaria de destacar algumas. Preste atenção nisso. Porque talvez você esteja com a tua mente focada lá naquele leito, lá naquela cama, mas eu gostaria de dizer algo para você. O teu passado, o nosso passado, o meu e o seu, as experiências que foram construídas, a sua história pessoal, é desse leito que nós estamos falando. A sua história de vida é um leito. Nós somos feitos de histórias. Nós contamos nossas histórias para dizer quem somos, do que gostamos, do que não gostamos. É contando histórias que construímos outras histórias e vamos aos poucos nos historicizando nesse mundo. Esse princípio é encontrado ali em Deuteronômio capítulo 26, verso de número 5. Levante-se, pegue o seu leito e ande. Levante-se, parafraseando o texto. Pegue a sua história, a história da sua vida e ande. Chega de usá-la como desculpa para seguir adiante. Olha quem eu fui, olha o que eu fiz. Ah, eu tenho vergonha. Isso é você e não há como mudar isso. Chega de ficar vivendo na hipocrisia de querer representar quem você não é. Essa é a realidade da vida. Isso nos leva para uma segunda lição em dois momentos. Primeiro momento, não é fácil pegar o leito e andar. Eu concordo com você. Não é fácil. Mas lembre-se, o leito é você, é a história da sua vida, são os seus atos, são as suas atitudes, boas ou não. Porém, é necessário perceber, aprender algum sentido nisso. Extrair algumas lições ou ainda constatar alguns desafios. É aquela busca de perspectiva em meio à crise que vai gerar soluções. Preste atenção nisso. Como dissemos, não é fácil carregar o leito. Talvez nesse momento você está falando, pastor, é que você não conhece a minha história. De fato, eu concordo com você. Não é fácil pegar o leito e andar. Não é fácil trazer à tona algumas histórias. Mas preste atenção numa coisa. Quando Jesus dá essa ordem para esse homem, dizendo levante-se, tome o seu leito e ande, uma coisa muito grande aconteceu. Porque agora é esse homem que carrega o leito e não mais aquele leito que carrega ele. Se hoje você pode carregar o seu leito, então você pode dizer, sou eu que carrego o meu leito. Sou eu que carrego a minha história. E não mais a minha história me aprisiona pelo que eu fui, pelo que eu fiz. Não são os outros que nos carregam. Porque enquanto você viver na hipocrisia tentando esconder quem você foi, são os outros que estão carregando. Você vive em função dos outros. Será que sabem? Já viu aquele ditado, só me compra quem não me conhece? Não seja assim. Que você possa ter essa carta de alforria, de liberdade vinda e dada por Deus. Porque não são mais os outros que te carregam. Agora podemos andar com o nosso próprio caminho, o caminho de Deus. E mesmo que vez ou outra acabemos dando com a cara no muro, todos nós estamos sujeitos a isso, não é possível culpar ninguém. Porque esse é o preço de andar com os próprios pés. Eu sei que há gente que prefere que o outro sempre lhe diga o que fazer. Tem gente que não sai de casa sem ler um horóscopo, sem consultar alguma coisa. E nunca Deus. Às vezes somos tentados a querer que decidam por nós.
Mas eu preciso entender que eu não posso estar em pé e agir como se estivesse deitado. Por quê? Porque viver sempre carregado é sinal de enfermidade. É a gente que está sempre doente, sempre sem poder andar sozinho, sempre encostado em um canto, esperando alguém que dê um empurrão e o coloque no tanque, ou tire o teto de uma casa e o faça descer. Isso nos leva à segunda lição, porque toda essa consciência nos leva a um ponto muito importante. Carregar a própria história é carregar a verdade sobre si mesmo, é ter identidade. Portanto, carregar o leito é carregar as verdades sobre nós mesmos e sobre os outros. Carregar o leito não é negar o passado, nem aquilo que somos, mas é negar-se a viver aquilo que não somos. É negar-se a viver novamente uma história ruim, um passado que não trouxe benefício. Concluindo, há fatos e acontecimentos que carregamos conosco por toda a vida, queira nós ou não. Porém, com uma grande diferença. O que você fez, não há como apagar isso. Não há como esconder essa história. Mas existe uma diferença. Cristo faz novas todas as coisas. Cristo faz novas todas as coisas, porque só nele podemos fazer uma releitura das experiências e torná-la fonte de vida e não de morte. Jesus sabia que carregar a cama num sábado geraria polêmica? Claro que sabia. Jesus sabia que perdoar pecados desafiaria os doutores da lei e da própria religião? Claro que sabia. Aliás, pouca coisa pode desafiar e chocar a sociedade como a nossa vida. Nossos valores, nossas convicções, nossa coragem, nossa autenticidade devem nos acompanhar em todos os nossos momentos. Nosso compromisso primaz, assim como Jesus, deve ser com a salvação e o perdão. Continuamos tendo em nosso meio aqueles que determinam as normas para a boa ordem das coisas. Porém, carregar nossas experiências e nossa história pode ser também o nosso protesto social, político, econômico, religioso. Não há vergonha alguma em carregar a própria história, porque ela é parte daquilo que nos identifica e que prova quem nós fomos e quem nós somos agora em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. E para enfrentarmos o presente, é preciso ter coragem de encarar o passado. Portanto, carregar o próprio leito é um testemunho. Por isso, levante-se, pegue o seu leito e ande. Porque a partir do momento que você começar a fazer isso, agora curado e restaurado por Deus, o máximo que alguém pode dizer de você é que você é um ex-drogado, um ex-mentiroso, um ex-bandido, um ex-ladrão, um ex-pecador, transformado em santo para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você tenha sabedoria para viver.